Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, e à comitiva que hoje recebemos. E vamos dar então início à audiência de Sultana Raya, ativista de direitos humanos, sobre a situação do Saara Ocidental. Tem, como expliquei, 10 minutos iniciais para fazerem a apresentação e colocarem as questões e os problemas que entenderem. Os senhores deputados, por grupo parlamentar, terão 4 minutos, até 4 minutos, para colocar as questões e as reflexões que também entenderem pertinentes. E, no fim, terão novamente 10 minutos para responder às questões e às reflexões que os senhores deputados aqui deixam. Eu dou, então, a palavra, desde já, à Regina Marques, do Movimento Democrático de Mulheres, para fazer a apresentação e depois passaremos a palavra à Sultana Raya. Tem a palavra. Muito bom dia. Muito obrigada, senhor deputado e senhoras deputadas também que estão connosco. O Movimento Democrático de Mulheres vai fazer o seu 11º Congresso no dia 29 e, como sempre fazemos, porque somos muito solidárias com a causa saharaui e particularmente com as mulheres que estão na frente da luta, quer nos acampamentos, quer nas zonas ocupadas por Marrocos, e, portanto, desta vez temos a honra de ter connosco a Sultana Raya, que é uma mulher ativista dos direitos humanos, embora seja também uma mulher da União das Mulheres Saharauis, mas está aqui como ativista dos direitos humanos e é uma das mulheres mais agredidas, violentadas, violadas pelas forças marroquinas, porque ela vive em Bojador. Em 2008 esteve já connosco em Portugal e tivemos a ocasião também de vir à Assembleia da República, porque a Sultana enquanto estudante, participou em manifestações várias e enquanto estudante tiraram-lhe, ela veio a Portugal nessa altura, tiraram-lhe um olho para fora e, portanto, teve que vir a ser operada, etc, etc. Sultana é uma ativista que ela vai, com certeza, expor muito bem, mas para nós é uma honra, em Portugal, podermos contar com a Assembleia, também para poder fazer força junto da ONU, junto da MINURSO, junto das entidades, para que, de facto, se acabe com esta última colónia africana, não é, que é a última colónia, um bocadinho seguindo o exemplo do que fizemos nós, Portugal, com Timor, que também houve um referendo. Portanto, nós estamos aqui, de facto, muito curiosos para que a Assembleia da República de Portugal e o Governo de Portugal possa, na verdade, estimular esta causa pela libertação deste povo, que é a última colónia e está a ser, de facto, muito reprimido, muito ofendido, e há 50 anos que andam a lutar pela sua independência. O Sr. Omar, que é o representante da Polisário em Portugal, não sei se também poderá depois dizer alguma coisa, mas nós temos também o gosto de estar com ele, na medida em que é também aqui em Portugal o representante legítimo da Polisário e, portanto, do povo saharaui. Muito obrigada pela vossa atenção e esperamos mesmo que os senhores deputados possam tomar uma palavra, porque os direitos humanos não estão só de um lado, estão em há questões em todo o mundo e o Saara Ocidental merece a nossa atenção. Nossa atenção afetiva também, porque estas causas são muito duras para nós e muito dolorosas e, portanto, precisamos mesmo da vossa intervenção junto das entidades competentes. Muito obrigada. Muito obrigado. Terá então agora a palavra a Sultana Raya. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نوجه الشكر للجنة البرلمانية في داخل البرلمان البرتغالي ونشكرهم على هذا الاستقبال اللي هو الحقيقة نحتاجوه كضحايا، نحتاجوه كقضية كشعب. En primer lugar, agradezco a los miembros de la Cámara presentes aquí del Parlamento portugués. Agradezco que estén con las víctimas, que somos muchos, y que apoyen esta causa del pueblo saharaui. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença, ter a possibilidade de estar aqui com os senhores deputados e as senhoras deputadas e agradeço em nome das vítimas que têm sofrido no meu país estas violações. بصفتي كمدافع عن حقوق الإنسان وكضحية
كيف الصحراويات كاملات اللي عانوا من ولاة الاحتلال من 75 إلى يومنا هذا؟ En mi lugar, como víctima de las torturas y vejaciones por parte del gobierno marroquí, estoy yo tanto como el resto de mujeres saharauis que defienden los derechos de las personas en los territorios. Assim como eu sou vítima de tortura e de humilhações por parte do ocupante marroquino, também as outras mulheres que represento aqui são vítimas deste regime de opressão. نتكلم عن وضعية المناطق المحتلة اللي هي تعيش تحت ولاة الاحتلال، تحت التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي يعني عنها بالدليل واضح. أنا نتحدث معاكم وهون يحصل لي شرف عظيم، اللي عيني تم فقها في إحدى المظاهرات اللي نطالبوا بحقنا في تقرير المصير، واللي دليل واضح هاي السنة و7 أشهر اللي حماية يعني كان مسجونة أنا ووالدتي اللي 86 سنة وشقيقتي الواعرة اللي يعني عنا كنا بدون ضوء، بدون ماء، بدون نوم، بدون. Con niños con menores en casa que han sufrido trauma de por vida. Eu sou claro exemplo da ocupação marroquina e das torturas e das violações dos direitos humanos que ocorrem. Já em 2007, numa manifestação, quando era estudante, arrancaram-me um olho e agora, nos últimos 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, estive detida dentro da minha casa, uma detenção arbitrária, sem qualquer tipo de execução jurídica nem qualquer tipo de acusação. Dentro da minha casa não estava só eu, como também crianças menores, a minha irmã e a minha mãe. كنا في داخل منزل عائلتنا اللي هي ارتصد يعني إلى سجن مظلم. كنا ننتظروا كل ليلة يعني الاقتحامات الليلية من طرف جلات الاحتلال المغربي اللي جونا مقنعين ويتم يعني اغتصابنا أمام عينين والدتنا اللي هي يعني عنها 86 سنة. كان تشريدنا من جميع العائلة ومن جميع الصحراويين، حتى الأطفال اللي كان عندنا كيف ولد خويا كان يسكن معنا عنده 11 شهر يعني عاد فيه حالة نفسية. والدتي اللي عندها 86 سنة عاد فيها حالة نفسية بهذا يعني النوع والمعاملات السيئة اللي نتعرض لها من طرف الاحتلال المغربي. Cortaram-nos a água, cortaram-nos a luz. Durante todas as noites tínhamos medo que eles entrassem a qualquer momento. Entraram várias vezes com a cabeça tapada, sem se ver a cara. Violavam-nos à vez, espancavam-nos e tudo isto sob o olhar não só das mulheres da casa, mas também dos meus sobrinhos, o mais novo com 11 meses e 3 anos. Todos os dois estão com traumas graves por toda a violência a que assistiram. كان اغتصابنا يوقع في ذيك اللحظة منين يجوا هم في ذيك الحالة يعني يتم مباشرة تجريدنا من ملابسنا ويتم يعني كتف ويدينا وكرعينا وعينينا يديروا من الباندات وخنافري يديروا عليهم مادة سامة اللي ذيك اللحظة نفقد الوعي واللي يعني عنه ذيك اللحظة في الظلام يعودوا يكذبوا له وعينين والدتي اللي هي يعني أنا تشوفني أنا نغتصب وتشوف شقيقتي. As violações ocorriam durante a noite, atavam as mãos e as pernas, injetavam-nos líquidos químicos pelo nariz e incendiam. Nessa altura ligavam a luz para que minha mãe pudesse assistir à violação. هذا الحالة يعني عني بدون يعني عني نطول وبدون ذبية اللي ندور نفتح الباب يعني اللي نتحدث عن هاي الاغتصابات. ما هي أنا اللي اغتصبوا النساء الصحراويات، اغتصبوا الأطفال الصحراويين. يعني هذه هي المعاملة اللي عامل علينا الاحتلال المغربي. ورغم أن ذا كامل كنا داخل المنزل كنا تنكب علينا مادة سامة، كانوا يحقنون مواد سامة ما نعرفينها مجهولة. كانت يعني حتى حاولوا يدمروا المنزل بجرافة، وكانت يعني بعض من الجرافات اللي طلعونا من نرفعوا العلم الوطني علم الصحراوي اللي هو كانت رد فعلنا كنساء صحراويات مقاومات ندافعوا على الاستقلال وعلى الكرامة. A minha situação, eu não quero falar muito mais sobre a minha situação, mas sim da situação de todos aqueles que vivem nos territórios ocupados.
Todos nós somos vítimas, isto não é uma exceção, é um trato contínuo a que somos expostos há décadas. Injetam-nos, atiram-nos com químicos tóxicos, batem-nos no meio da rua e, no meu caso, por exemplo, até caminhões militares tentaram destruir a nossa casa connosco lá dentro. Tudo isto é um exemplo, tudo isto é um exemplo da digna luta do povo sahraoui. هذا بدون حماية يعني كحماية كمدنيين اللي هي تتواجد المينورسو ما تسمى المينورسو من 91 اللي يعني عنها تعود يعني تنظر الانتهاكات الجسيمة وذا اللي نتعرضوا له كنساء كأطفال كشباب يعني اللي دمرنا الاحتلال المغربي ودمر شبابنا بالمخدرات وبغيرها ويفتح لها الباب البحر ويعني يموتوا ويقتلوهم فما يقتلوهم في السجون. يعني هذا نطالبوا منكم انتم بصفتكم كالبرلمان وبصفتكم توجهوا للحكومة البرتغالية انها توقف مع الحق، توقف مع إيصال الشعب من أجل حماية هذا الشعب يعني كيف الشعوب كامل باقي يعيش السلام، باقي يعيش الحرية، باقي يعيش الكرامة. أنا نتكلم معكم ما عندي أي حرية وكاملين حتى الأخت اللي هي عاشت في التشرد وممثلين يعني بدون يعني عندنا حياة، بدون استقلال، بدون كرامة. ونشكركم ونشدوا على يديكم من أجل التضامن مع الشعب الصحراوي مع المعتقلين السياسيين القابعين في السجون الاحتلال ومع ذوك المتشردين والمغتصبين. تحية لكم وشكرا. Tudo isto acontece sob o olhar das Nações Unidas, da MINURSO, que está nos territórios ocupados, sem qualquer interferência, sem qualquer proteção. Não temos qualquer tipo de proteção, nem civil, nem política. Não existem organizações, não existe nada. A MINURSO não tem na sua componente, a MINURSO, que é a missão das Nações Unidas para o referendo no Saara Ocidental, não tem no seu componente o mandato de supervisão dos direitos humanos. Não há qualquer tipo de futuro para a juventude. O que existe, aquilo que assistimos, aquilo que vivemos, é uma destruição contínua das nossas vidas e do nosso país pela ocupação marroquina. Queremos apelar ao Parlamento português e ao movimento civil português que apoie a nossa justa causa e a defesa dos direitos humanos, assim como em qualquer outra parte do mundo. A única coisa que o nosso povo quer é ter uma vida digna, ter os mesmos direitos que as outras pessoas. Agradeço imenso a vossa atenção e a oportunidade que tive de expor a minha situação aqui neste círculo. Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Omar Mi. Voy a intentar, para ahorrar tiempo, para intentar hablar en español despacio, yo os agradezco de verdad, de corazón. Vuestro país es el primer país que descubrió mi país. Era 1400 y fueron los portugueses a venir. Somos países vecinos. Admiramos vuestro país por dos razones. Porque compartimos la misma cultura ibérica y saharaui. Fuimos colonia española por un siglo. Y admiramos vuestro país porque tenéis algo muy importante en vuestra Constitución, que es el respeto del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Admiramos vuestro país porque hemos visto lo que habéis hecho para Timor. Os pedimos de hacer lo mismo para el Sahara Occidental. Eso es lo que pedimos. La señora Jaya os ha pedido algo que esa misión que las Naciones Unidas tienen en el Sahara Occidental pueda vigilar la violación de los derechos humanos en el territorio del Sahara Occidental. Es la única misión de las Naciones Unidas que no tiene ese mandato. Les pedimos al Parlamento y a usted, señor Presidente, y al Gobierno de Portugal de ayudarnos para que esa misión pueda ejercer ese mandato de vigilancia de los derechos humanos. Muchas gracias, de verdad. Muito obrigado. Não sei se os senhores deputados podemos fazer a tradução só para que lá em casa também as pessoas, mas acho que só os senhores deputados perceberam, mas assim lá em casa também. Vou fazer um resumo.
porque não tomei nota. Portanto, o Sr. Delegado da Frente Polisário, Omar Mi, referiu a importância que existe e os laços que existem entre o Saara Ocidental e Portugal, tendo sido os portugueses os primeiros a chegar ao Saara Ocidental, e realçou a importância do artigo da Constituição da República Portuguesa em que refere o direito à autodeterminação dos povos. Também referiu a ação de Portugal para com Timor e que agora apela a que o mesmo se faça com Saara Ocidental. Agradece a estar aqui e apela ao Governo e a esta Comissão que façam chegar a sua comunicação, o seu desejo que a MINURSO, a Missão das Nações Unidas para o Saara Ocidental, tenha incluída no seu mandato a defesa dos direitos humanos, tendo em conta que é a única missão que não o tem. Obrigada. Muito obrigado. Pedi-lhe apenas que desligassem agora os microfones, só para não... Muito obrigado. Tem agora a palavra os senhores e as senhoras deputadas. A começar o senhor deputado do Partido Socialista, o senhor deputado Pedro Anastácio, tem a palavra até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, começar por cumprimentar toda a delegação, começando naturalmente pela Sultana Caia, dizer-lhe que é um prazer recebê-la aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PS, que tem uma história de vida reconhecida de ativismo, de luta pelos direitos humanos, e que é um grande prazer e uma honra recebê-la aqui. Também cumprimentar o Omar Mi, que qualidade de representante da Frente do Polisário em Portugal, a Regina Marques, a Isabel Lourenço e a Jafudá. É um prazer para nós receber-vos aqui. Dizer-vos também que Portugal vai acompanhando as questões que aqui trouxeram e esta questão do povo Saara Ocidental com muita preocupação, que a posição portuguesa sobre o Saara Ocidental assenta na defesa daquela que seja uma solução justa, duradoura e que seja mutuamente aceitável, que permita a autodeterminação do povo do Saara Ocidental, no quadro das negociações que estão a ser lideradas pelas Nações Unidas e das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas e dos princípios da Carta das Nações Unidas. Teve a oportunidade de referir o direito à autodeterminação dos povos que consta da Constituição Portuguesa e que, naturalmente, o Estado português reconhece esse direito da autodeterminação num contexto do respeito do direito internacional e das instituições internacionais como as Nações Unidas. Como lhe disse, a posição portuguesa tem sido de apoio às instituições internacionais, ao funcionar do direito internacional, àquele que tem sido o trabalho desenvolvido pelas Nações Unidas e para que seja possível, ao fim de tantos anos, chegarmos a uma solução de entendimento e que permita o respeito pela determinação do povo do Saara Ocidental. É neste quadro que registramos as preocupações que aqui trouxeram e que nos passaram, e nesse quadro também de intermediação junto do Governo português que levaremos as vossas preocupações. Fazemo-lo, que naturalmente o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, olha com muita preocupação para as questões relatadas aqui de direitos humanos, porque este princípio da autodeterminação dos povos é uma concretização também tem de ser uma concretização também desse reconhecimento dos direitos humanos desse povo, e que, à luz do que aqui nos trouxeram, continuaremos a exercer esse mandato, essa influência, para que essas preocupações tenham lugar. Dizer-vos também que, como referi, que neste apoio ao direito internacional também tem que ver com o estabelecimento da MINURSO e de uma solução a curto prazo, que essa é a posição que temos,
e que continuaremos a olhar à situação com muita preocupação para que seja possível garantir esse respeito dos direitos humanos. Novamente, agradecê-la, agradecer-vos a vossa presença aqui hoje e registar aqui, também que faço em nome do grupo, mas também pessoal, o grande orgulho e a honra de estar perante uma ativista da defesa dos direitos humanos, direitos que animam a nossa convicção, dão sentido à nossa existência política, e agradecer-lhe por ter as preocupações que participou aqui hoje e a sua vinda da delegação à Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Anastácio. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por saudar muito particularmente, se me permitem, embora saudando todos, a Sultana Caia, a quem endereço desde já os meus cumprimentos em nome do Partido Social Democrata, bem como a Marmid, enquanto representante da Frente Polisário em Portugal, e naturalmente a nossa representante do Movimento Democrático das Mulheres, a Regina Marques, bem como a restante delegação. Relativamente às preocupações que aqui nos trouxe, permita-me dividir em duas partes distintas aquela que vai ser a minha intervenção. Uma de cariz mais pessoal, mais humano, sendo eu uma social-democrata e representando eu o Partido Social-Democrata, naturalmente que toda a situação pessoal que aqui nos descreveu, as violações de direitos humanos gritantes e todas as formas de violência a que teve exposta, a par da coragem que tem demonstrado e da luta e da resiliência que, apesar de toda a brutalidade a que foi exposta, nos traz, é digno de grande admiração e, portanto, não posso deixar de lhe manifestar essa admiração pessoal por aquele que é a sua circunstância particular. Tanto mais que, a título pessoal, permita-me dizer-lhe, eu entendo particularmente, até por ser amiga da resistência contra o regime iraniano e ter conhecido homens e mulheres extraordinários, refugiados e com histórias absolutamente dramáticas e com as quais me identifico bastante e, portanto, não posso deixar de lhe deixar também a minha admiração pessoal. Relativamente, numa segunda vertente desta minha intervenção, e essa sim relativamente à situação do povo saori e àquilo que tem acontecido no Saara Ocidental, já um bocadinho na senda do que disse o Sr. Deputado na sua anterior intervenção, Portugal é um país que se pauta pela defesa intransigente dos direitos humanos, sempre no quadro das Nações Unidas, e é isso que tem feito ao longo dos anos, aquilo que sucedeu com Timor, do qual nós temos uma situação particular, não de o ter descoberto, mas termos sido a potência colonizadora, portanto, com algumas responsabilidades históricas muito particulares na situação em que se encontrou aquele povo, mas independentemente disso, a verdade é que nós pautamos na nossa atividade nacional e internacional por uma luta intransigente pelos direitos humanos. E tal acontece em todas as situações do mundo às quais o Saara Ocidental não é exceção e, portanto, também tem sido assim. E daí, desde a resolução das Nações Unidas, que já vem dos anos 90, Portugal esteve sempre do lado do cumprimento destas resoluções, bem como daquela que, em termos do direito internacional, é a tentativa de encontro de uma solução que venha ao encontro de ambas as partes, para que os direitos, quer do povo saori, por um lado, e também do Reino de Marrocos, por outro, acabe por se encontrar aqui uma solução que seja de contente de ambas as partes. Naturalmente que para nós aquilo que é a defesa dos direitos humanos estará sempre em primeira instância e também, e tem sido esse o nosso comportamento desde sempre, e a convite para ter cá uma representação é bem um exemplo também disso, bem como do convite que existe atualmente para que nos visite em Portugal o Staffar, eu espero estar a dizer bem o nome, de mistura, portanto, também acaba por ser um sinal nesta luta pelos direitos humanos e nos conseguir realmente uma solução de consenso para o Saara Ocidental. E sempre de acordo com aquelas que são as resoluções das Nações Unidas e ao abrigo também das Nações Unidas, a Carta dos Direitos Fundamentais, naturalmente que o Partido Social Democrata estará convosco sempre
nesta forma que é as resoluções internacionais, o direito internacional, bem como as soluções no âmbito das Nações Unidas. E muito obrigada por terem vindo. É um gosto e uma honra. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Sequeira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, gostaria de saudá-los fraternamente e agradecer por terem vindo aqui. Saúdo, em primeiro lugar, a Sultana Kaya e, por seu intermédio, o povo sarauí e a coragem demonstrada. Saúdo o representante também da Frente Polisária e toda a delegação, naturalmente, e não posso deixar também de saudar o MDM pelo seu 11º Congresso e por fortalecer os laços de solidariedade entre as mulheres de todo o mundo. E eu queria começar por sublinhar que o testemunho que nos trouxe aqui é a prova da coragem das mulheres e dos homens pelo aquilo que é justo. E isso deve ser sublinhado. Mas é também a prova do que nós só sabemos aquilo que os grandes centros de poder querem que nós saibamos e que as latitudes e os interesses económicos se superpõem às preocupações com os direitos humanos demasiadas vezes. O PCP, o Partido Comunista Português, desde sempre apoia e solidariza-se com a luta pelo direito à autodeterminação do povo sarauí, que é um direito reconhecido pelas Nações Unidas, reconhecido por países de todo o mundo e que permanece não respeitado. Há cerca de 50 anos que assistimos a esta situação e há meio século que o povo sarauí e a Frente Polisário lutam pela concretização dos seus direitos. Portugal tem de assumir o seu papel por vários motivos. Em primeiro, porque é justo apoiar esta luta. Em segundo, porque é intolerável aquilo que se passa com o povo sarauí. Peço desculpa. E em terceiro, porque a nossa Constituição reconhece o direito à autodeterminação dos povos e isso não pode ser letra morta e o povo português não vai deixar que isso seja letra morta. Em último lugar, queria-vos deixar uma palavra de força e de coragem e de solidariedade fraterna. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Sultana Kaya pelo seu exemplo, pela admiração que temos por ela e pelo povo sarauí e dar nota da solidariedade do Bloco de Esquerda para com as expectativas legítimas do povo sarauí a ter o seu espaço, o seu território, o seu país e o seu processo de autodeterminação. Queria cumprimentar também o Sr. Omar Mi, com quem já temos tido vários diálogos, e saudar sempre o seu empenho constante na luta que é justa pelo reconhecimento dos direitos do seu povo. E cumprimentar, como é óbvio, também a restante delegação por acompanharem de forma solidária e fraterna esta causa, que é uma causa que o povo português, como está previsto na sua Constituição, reconhece como legítima, acompanha e, por isso, os seus representantes também devem promover na sua luta com toda a sua solidariedade. Nós não ignoramos o contexto internacional adverso. Lembramos a decisão dos Estados Unidos, a recente decisão de Espanha e percebemos
que os momentos são agora mais difíceis do que desejariam, do que se esperava até no processo de evolução internacional, mas é nos momentos mais difíceis que os amigos, quem acompanha solidariamente as lutas, deve dizer presente. E isso é algo que Portugal deve fazer. Nós temos na nossa Constituição e na posição histórica sobre o Saara Ocidental a defesa do direito à autodeterminação dos povos e, em particular, do povo saharaui. Defendemos internacionalmente a realização de um referendo importante para aferir da escolha do povo sobre os seus destinos. E se no passado, com Timor, conseguimos vencer essa batalha, se hoje o mundo reconhece ao povo ucraniano a legitimidade para a defesa do seu destino e da sua soberania, da autodeterminação do povo ucraniano, não se pode exigir menos para o povo saharaui. E por isso termino dizendo que esperamos que, sob o auspício das Nações Unidas, com o Secretário-Geral António Guterres, com a nomeação do novo representante, todos os horrores que têm sido perpetrados ao povo saharaui, e que hoje aqui também tivemos o relato, cessem, e que a paz, o respeito, a dignidade do povo saharaui e a colaboração internacional para chegarmos a essa dignidade seja de facto alcançada, e da nossa parte tudo faremos para que o governo português, para que o Estado português seja um ator principal nesse caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, dar nota apenas que o Grupo Parlamentar do Chega enviou uma mensagem dizendo que não podia estar presente, e nós remeteremos a mensagem escrita que o Sr. Deputado Pedro Pinto fez chegar, para que depois também possam ter acesso. Passo então a palavra novamente à entidade, têm até 10 minutos para poderem responder às questões, à reflexão que os senhores deputados deixaram. Bom, muito obrigada. Eu não estava agora à espera de fazer esta síntese, mas de qualquer maneira é sempre um prazer a reconhecer que é uma causa que vos preocupa, que vos afeta e que também vos toca. Toca sentimentalmente também, e às vezes os sentimentos e os afetos também ajudam a impulsionar as nossas lutas. Pronto, isto é de facto, como eu disse há pouco, é uma honra, mas de facto é um pedido. E este pedido é um pedido, foi aqui bem reconhecido, é ao Estado português, é ao Governo e à Assembleia da República, é a todos os órgãos de poder que podem intervir mais sobre esta matéria. É verdade que é uma causa internacional, mas é uma causa também que nós temos que dizer, e há bocado eu salientei isso, é a última colónia. Nós descolonizámos 6 países. Nós descolonizámos, claro que foi a luta do povo português que descolonizou, não temos dúvidas, mas na altura os órgãos de poder foram também nesse caminho. E, portanto, nós dizemos assim, o povo português vai também continuar esta luta, mas os senhores deputados têm um papel muito importante, que é de levar aos diferentes patamares esta preocupação. E por isso nós também, enfim, no Congresso vamos aprovar também uma pequena moção onde solicitamos mais uma vez, em nome das mulheres portuguesas já agora, mas seguramente também em nome do povo, nós precisamos que haja uma atuação mais célere e determinada. E apenas com esta questão, esta consigna, a autodeterminação, isto não é uma questão de partes, porque nós não reconhecemos a Marrocos o direito de fazer o que está a fazer. Não é uma questão de partes, é uma questão de legitimidade do povo saharaui de se pronunciar sobre que formas é que quer, porque é que quer viver, é que quer ter o seu poder, etc. Portanto,
não sei se alguma vez foram aos acampamentos, mas os próprios acampamentos que resultam da fuga dos sarauís têm um muro de 2.700 quilómetros e isto é verdade porque eu estive lá já, e portanto nós só podemos ir por um corredor minado, cheio de minas, de um lado e do outro. E é um muro que não foi construído com cimento, mas é com a areia, como se sabe, que depois solidifica, e é um muro inultrapassável. E, portanto, estas famílias também estão completamente destroçadas, completamente, enfim, os pais de um lado, os filhos do outro. Os jovens não têm futuro. A gente fala aqui das questões da água, pronto, mas viver sem água durante anos, não é? Não é a mesma coisa que nós temos aqui agora, a preocupação de não ter água, de vir a não ter água. E, portanto, acho que estas questões são suficientemente grossas para que a política se interesse por elas. Não são questões só de direitos humanos, são questões políticas de grande gravidade. Portanto, acabar com a última colónia, deixar que sejam os sarauís a gerir o seu património, gerir os seus bens, desde as pescas até aos fosfatos e nitratos. Tudo isto são bens e eles estão a passar fome, a viver de uma coisa que eu acho que é intolerável. Estão a viver das ajudas humanitárias que chegam quando chegam. Chegam quando chegam. E queria reconhecer o papel, e era bom que pudéssemos fazer aí uma viagem aos territórios, porque, na verdade, a reconhecer que esta gente vive com o mínimo dos mínimos dos mínimos, com uma dignidade absolutamente única, uma dignidade que não põe os meninos na escola, que põe as pessoas a estudar no ensino, com solidariedade. E nós, até esse nível, também achamos que Portugal não faz tudo. Como sabem, os meninos são recolhidos muitas vezes para passear, para passar férias em Espanha, na França, por aí fora. Nós não temos esse papel. Portugal não recebe solidariamente estas famílias. E não recebe não é porque o movimento social e nomeadamente o meu não queira, é que é preciso segurança, é preciso o Estado aceitar uma coisa destas, não é? Não vamos trazer 50 pessoas para aqui sem garantir a segurança das crianças. Portanto, estas questões são questões que, na verdade, não se justifica que Portugal não assuma o seu papel e que não assuma de uma vez por todas, mesmo junto das Nações Unidas, onde afinal não faz só o que as Nações Unidas querem, aquilo não é um chapéu, não é? Aquilo é um espaço onde cada um pode intervir, onde cada um pode propor. Portanto, aquilo que nós queremos mesmo é que os senhores deputados, com a vossa sensibilidade, com os vossos afetos, com a vossa racionalidade, também possam ajudar esta causa. E eu acho que é para isso que nós estamos, é por isso que nós os convidamos sistematicamente e é por isso que nós queremos que se reconheça este papel fundamental das mulheres também, dos homens obviamente também, não é? Mas quem gera hoje toda a vida comunitária nos acampamentos são as mulheres. E ver aquelas crianças ir sistematicamente à escola de pés calçados, com umas coisinhas, mas calçados, não vão sujos, como nós aqui vemos às vezes na nossa Europa cheia de pruridos, não é? E, portanto, nós precisamos mesmo que estas coisas nos abalem, Portanto, Sr. Deputado, muito obrigada, se calhar já ultrapassei o meu tempo, aquele relógio é certo. Muito obrigada também, e, mais uma vez, a Sultana está aqui como testemunho, mas, de facto, nós sabemos que não é apenas ela, mas ela é um exemplo vivo daquilo que puderam ouvir e que cada vez mais, nós sentimos a necessidade de interpelar os poderes. E os poderes, o Estado. Não apenas é o Governo e é é a Assembleia e, enfim, o Estado é mais do que isto ainda, não é? Mas, de qualquer maneira, muito obrigada. E se puderem fazer alguma coisa para já pelos direitos humanos, nós achamos que isso é mais imediato e que podia ser concretizado. Muito obrigada. في النهاية يعني نوجه الشكر لهم كاملين. Para finalizar, كل حزب باسمه كل سياسي باسمه يعني queria agradecer a todos os partidos presentes الفرصة اللي أعطاونا اللي تحدثنا فيها عنه وعن esta oportunidade que temos de nos deixar falar. يعني عن مواقفات إلى جانبنا
que están البرتغاليات اللي الحقيقة نحسوا كنساء يحسوا معاناتنا. del lado de las mujeres portuguesas que están de nuestro lado y que sienten nuestras E dificultades. queremos agradecer em especial às mulheres portuguesas que estão ao nosso lado e que sentem as nossas dificuldades. ماني له نطول لا نقول لكم عن الشعب الصحراوي، الشعب قوي، الشعب إن شاء الله صامد حتى نيل الحرية والاستقلال. Não me vou alargar, só عنا ما quero لنا dizer que تعبانين من o povo المعاناة، لا saraui تعبانين é من um povo الاعتقالات resistente. No estamos cansados de las adversidades. أبدا. عندنا يتم نواجهوا الاحتلال المغربي حتى Seguiremos a الاستقلال luta, por والحرية muito cansados que estejamos de todos aquilo que nos sofremos. ونعيشوا بسلام ونشكركم إن شاء الله. نتمناو من عند هذا القلنا كامل عنكم حتى أنتم توصلوا للجهات المعنية. تحية وشكرا. Pedimos poder vivir en paz, con dignidad, y agradezco a todos de nuevo que lo que se ha hablado aquí llegue a todas partes para que esto sea una realidad. Queremos viver em paz, queremos viver dignamente. Agradecemos mais uma vez e esperamos que possam transmitir a nossa mensagem em todos os locais que vejam que seja possível. Obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, em nome da primeira comissão, à Sultana Raya, ao Omar Mi, à Regina Marques, à Isabel Lourenço e à Jude Daf esta audiência e damos por concluída esta reunião, que fica disponível depois no próprio site da Assembleia da República e, enfim, foi transmitida também em simultâneo no site e na RTV. Muito obrigado.